Olá, excelente tarde a todos! Sou a doutora Elisete Capri, estou aqui para fazer um conteúdo aprofundado especialmente para vocês. Fizeram uma pergunta muito interessante aí na nossa caixinha de perguntas sobre qual que é a causa sistêmica do esquecimento? Por que a gente esquece às vezes rapidamente das coisas? Onde que fica a área da memória de curto prazo, de longo prazo? Então a gente vai explicar um pouquinho para vocês. Nosso corpo, ele tem um processo de seletividade. Ele vai armazenar tudo aquilo que ele considera importante. E tudo aquilo que acontece fugaz, um estímulo muito rápido na sua vida e não se repete, o corpo considera desnecessário. Então isso vai para a memória de curto prazo e depois o nosso HD é limpo rapidamente para manter um conteúdo de memória aprofundado. Então como que funciona isso a nível de fisiologia? Nós temos as nossas portas do nosso cérebro, que é visão, audição, olfato, paladar e tato. Então imagina que para ter um estímulo neurosensorial tem que ter a captação de informações através dos órgãos neurosensoriais. Então é ver, enxergar, ouvir e escutar. Sentir o cheiro e prestar atenção no cheiro, sentir o sabor, prestar atenção no sabor, sentir se está mole, duro, quente, frio, se está pressionando, se é fofo, se é algodonoso, que são os receptores sensoriais. Isso tudo é captado através das terminações nervosas livres aí dos ramos do trigêmeo e vai chegar aqui no nosso sistema mesolímbico. Aqui, se a gente cortar aqui o centro do nosso cérebro como se fosse uma laranja, aquele miolinho lá vai ficar o sistema mesolímbico, hipotálamo, hipófise, pineal, que vai captar esses estímulos neurosensoriais aí e vai fazer todo um circuito neural. Então o estímulo é captado pelos órgãos da visão, pelo nosso sistema mesolímbico, passa pelo nosso tronco e bulbo cerebral, então que é o nosso cérebro reptiliano, comer, beber, urinar, evacuar, dormir, fugir da morte. Então para que ocorra a captação e a propulsão do estímulo neural aqui para as áreas cerebrais, tem que passar pelo tronco e bulbo cerebral, aí depois vai passar pelo córtex visual, que fica aqui nessa região posterior, que é o que faz você ver e enxergar. Uma coisa é ver, outra coisa é enxergar, é captar aquela informação. Essa parte superior aqui, onde fica geralmente a coroinha, é o nosso córtex neurosensorial, é ali que faz você perceber os estímulos neurosensoriais, perceber se está quente, se está frio, se está barulho, se está silêncio. Então, aí a captação e a percepção neural dos estímulos neurosensoriais. Depois vem o córtex motor, então a partir do momento que você sente que está quente, tira a mão, é o arco reflexo, sentir, agir. Córtex sensorial, córtex motor. Aí depois vem o lobo frontal responsável pela memória, concentração, atenção, calma, paciência. E aí vai chegar aqui na parte do hipocampo, que é essa região aqui lateral do nosso cérebro, aonde fica primeiramente a área de Broca. A área de Broca é ali a área da linguagem entendida, e depois a área de Wernicke, que é a área da linguagem falada. E a área de memória de curto prazo fica próximo da área de Broca. Então, para você ter memória, você tem que entender, você tem que perceber, você tem que captar a informação. E para você armazenar na memória de longo prazo, você precisa repetir. O princípio do aprendizado é repetição ou sofrimento. Então, para que essa via neuronal ela possa se concluir, você captar o estímulo, passar pelo tronco e bulbo, córtex visual, somatosensorial, motor, lobo frontal, a parte do hipocampo, área de Broca, área de Wernicke, memória de curto prazo, de longo prazo, eu tenho alguns requisitos. Eu preciso ter condutibilidade elétrica, eu preciso ter oxigenação, circulação, nutrição e detoxificação da astroglia, da macroglia, do interstício, aonde fica embebido os neurônios, é essa água entre os neurônios que faz a comunicação neural. Então, para que a memória aconteça, a primeira coisa,
o estímulo tem que passar pelo tronco e bulbo cerebral, que controla comer, beber, urinar, evacuar, dormir e fugir da norte. Se eu vou fazer o mesmo estudo, receber a mesma informação, com fome, com sede, com fome, com sono, segurando a urina, segurando as fezes, com privação, né? Nosso corpo ele vai focar na busca de oportunidades para alimentar as entranhas e deixa de perceber de maneira aprofundada aquele estímulo. Por isso que a gente, para poder ter um aprendizado, a gente tem que estar alimentado, a gente tem que estar com banco de horas de sono em dia, a gente tem que estar com as necessidades fisiológicas realizadas, urina, fezes, não pode ficar segurando urina, porque esse pequena perda energética para segurar urina e fezes é suficiente para atrapalhar a memória. E você não pode estar sentindo o seu corpo em luta e fuga, tendo uma carga tóxica maior do que a capacidade de detoxificação. Então, se o corpo entra em luta e fuga, ele não vai se preocupar em ter memória, ele vai se preocupar em fugir do dinossauro. Então, exotoxinas advindas da água, alimentos incompatíveis ou alimentos contamináveis por corante, acidulante, conservante, agrotóxicos, cosméticos, produtos de limpeza, de higiene pessoal, excesso de metais tóxicos advindo de água, alimento, cosméticos, material odontológico incompatível, processos infecciosos subclínicos. Se a pessoa está com infecção, só do sistema neurosensorial vai estar focado em combater o parasita, o vírus, a bactéria, o fungo, e não vai fazer memória de longo prazo, de curto prazo, né? E poluição eletromagnética e radiação. Então, são todos os fatores agressores para a integridade física do nosso corpo, do nosso sistema tronco e bulbo cerebral, que é a sobrevivência. Então, para que a gente tenha uma memória de elefante, a gente tem que estar com o nosso terreno biológico limpo, tem que estar com as nossas necessidades fisiológicas supridas, alimentado, banco de horas de sono, carga tóxica baixa, reserva metabólica alta, e aí fazer a lição de casa, ver e enxergar. Então, cada atividade que você fizer, você fazer vetorialmente. Nossa captação de energia é como você querer encher um copo de água com uma mangueira. Então, se você faz 5, 6 coisas ao mesmo tempo, é como se tivesse 5, 6 potinhos e você com uma mangueira tentando encher ao mesmo tempo 5 a 6 potinhos ao mesmo tempo. Eu não vou conseguir vetoriar. Agora, se eu faço uma coisa de cada vez e foco aquela coisa, começo, meio e fim, igual pegar minha mangueira, encho primeiro esse potinho, e depois encho outro potinho, até conseguir finalizar todos os potinhos. Então, uma das regras, uma das dicas para alcançar uma memória avantajada é você dedicar o máximo de energia a uma atividade de cada vez, começo, meio e fim, começo, meio e fim, e prestar atenção, porque ver não é igual enxergar, ouvir não é igual escutar, sentir o cheiro não é igual respirar, sentir o gosto do alimento não é igual se alimentar. Então, prestar atenção nessas informações para que a quantidade de energia que vai estimular essas áreas cerebrais seja eficaz, eficiente, excelente. Que significa, uma vez bem feito e acabou. Uma coisa de cada vez. E você perceber isso. Sem você trabalhar o sensorial, a propriocepção, você não consegue trabalhar um motor, você não consegue ativar a memória. Memória, concentração, atenção, calma, paciência. Então, fazer as atividades prestando atenção. Quanto mais agitado, mais corrido você está fazendo, querendo fazer 30 coisas ao mesmo tempo, o impulso elétrico não vai ter uma impedância, uma velocidade de condução da corrente elétrica capaz de fazer esse circuito chegar aqui no hipocampo, que é a área de memória de curto prazo, e o corpo entender que é importante e mandar para a memória de longo prazo. Então, ele não consegue nem chegar aqui, nem uma memória recente fica. E se você quiser ter uma memória de elefante, se você quiser lembrar de coisas por muito tempo, qual que é a regra mnemônica? É você rever a mesma informação mais de uma vez no mesmo dia. Eu tive uma experiência de vida vivida com uma senhora
que muitas vezes traz muito mais informação do que muitos livros, muitas pós-graduações, muitos estudos. É uma senhora de 96 anos com uma memória muito avantajada, a dona Iraci. Um abraço para ela. E ela contou que desde muito jovem, ela chega no final do dia, ela faz um exercício, ela fecha os olhos e revê todos os momentos bons que ela passou na vida para gravar na memória de longo prazo, rever e gravar para o resto da vida e ela poder se lembrar desses eventos bons que ela teve. E os eventos ruins que ela não quer lembrar, ela não traz à memória novamente aqueles eventos ruins para que eles não sejam transportados da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Olha quanta dica preciosa aí. Então, uma coisa fugaz, uma coisa que você não presta atenção, que você não dedica tempo, que você faz uma vez e o seu corpo vai entender que não é importante, apaga-se rapidamente da memória. Aquilo que você dedica tempo, dedica energia, presta atenção e repete várias vezes, o corpo entende que é importante, vai transportar aquela informação da área de Broca para a área de Wernicke, linguagem de a área de memória de curto prazo para de longo prazo, linguagem entendida para linguagem falada. Você só vai guardar aquilo que você entende e repete. Olha quanta dica preciosa para vocês aí, dicas como avantajar a sua memória e parar de esquecer as coisas rapidamente. Então, se você gostou desse conteúdo, olha que bacana, curta, compartilhe, comente, a gente está postando bastante conteúdo todo dia nos nossos stories, do nosso canal do Instagram, do nosso canal do YouTube. Deixa lá a sua caixinha de perguntas, ali aqui, o conteúdo que você quer que a gente faça de maneira aprofundada para vocês, para a gente poder dedicar nosso tempo e nossa dedicação aí exclusivamente para vocês. Então, uma excelente tarde a todos!